Olá, alunos, olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Cristiane Marques e faço parte da equipe das professoras de Química, juntamente com a professora Yara Graça e Darlinda Monteiro, que nesse instante estão no chat do aplicativo Aula em Casa para tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês podem ir lá comentar, fazer comentários, tirar dúvidas que as professoras vão responder. Hoje a nossa aula é a aula 37, nós vamos falar sobre a classificação do átomo de carbono. Primeiramente, para classificar o átomo de carbono, nós precisamos compreender o carbono, as características do átomo de carbono. O carbono, ele é o elemento químico que ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Então, isso quer dizer que na última camada eletrônica, ele possui 4 elétrons. E para se estabilizar, ou seja, para atingir a regra do octeto, ele precisa de mais 4 elétrons, porque ele tem 4 e precisa de mais 4 para atingir a regra do octeto. Então, como ele precisa de mais 4 elétrons, ele pode formar 4 ligações. Isso quer dizer que o carbono é tetravalente. Por quê? Porque ele faz 4 ligações. Vamos entender aqui o átomo de carbono. O carbono está aqui. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Vou representar esses elétrons por essas bolinhas. Ok? Para ele se estabilizar, ele precisa de mais 4 elétrons. Então, digamos que ele tem aqui um amiguinho, o hidrogênio. O hidrogênio só tem 1 elétron na sua última camada. Então, quando vai ocorrer uma afinidade química entre carbono e hidrogênio, esse carbono, para se estabilizar, precisa de 4 elétrons. Então, na verdade, se ele for fazer ligação com o hidrogênio, ele vai precisar de 4 hidrogênios. Porque eu coloco aqui um hidrogênio, formou uma ligação, chamada de ligação covalente. Ele atingiu a regra do octeto? Não, ele precisa de mais hidrogênios, mais ligações. Então, eu coloco outro hidrogênio, formou aqui uma nova ligação, chamada de ligação covalente. Aqui, mais outro hidrogênio, para poder ele fazer mais uma ligação covalente. Já se estabilizou? Não, ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com apenas 7 elétrons. Então, precisa de mais um hidrogênio para fazer mais uma ligação covalente. Agora sim, o carbono está com 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Ele atingiu a regra do octeto. O hidrogênio, que esses são a regra, hidrogênio e hélio, eles se estabilizam com 2 elétrons. Então, o hidrogênio está estável com 2 elétrons. Aqui, ó, formou uma ligação. Aqui, ó, outro hidrogênio formou outra ligação. Outro hidrogênio, outra ligação. Mais um hidrogênio, outra ligação. E aí, essas ligações são chamadas de ligações covalentes. Então, é necessário, a gente pode representar essas ligações, esses pares de elétrons, por traços. Então, esse par de elétron aqui, por exemplo, eu posso apenas representar por traço hidrogênio. Esse outro par de elétron aqui, representar por traço, quer dizer que está ocorrendo uma ligação com hidrogênio. Esse outro hidrogênio, representar por traço. Mais o último hidrogênio, representar por traço. Cada traço desse representa uma ligação covalente. Como tem 4 ligações covalentes, disse que o carbono é tetravalente. Vamos aqui a mais um exemplo, montando uma estrutura. Carbono, carbono. Esses carbonos estão completos? Não, eles precisam se estabilizar. Então, esse carbono só tem uma ligação. Ele precisa de mais quantas ligações para se estabilizar? De mais 3 ligações para poder atingir a estabilidade. Então, isso quer dizer que ele precisa reagir, fazer uma ligação com 3 hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Já se estabilizou um carbono. Falta estabilizar esse outro. Hidrogênio, hidrogênio e mais outro hidrogênio. Ok? Estão compreendendo
Ou seja, o carbono ele faz 4 ligações e o hidrogênio só faz uma ligação. É errado se, por exemplo, a gente for fazer assim, mesmo exemplo. Esse carbono está precisando de 3 ligações para se estabilizar. É errado fazer isso aqui com o hidrogênio. Mas por que, professor? O carbono já está com 4 ligações, mas essa ligação com o hidrogênio aqui não existe. Está errado. Por quê? Porque o hidrogênio ele só tem um elétron na sua última camada, então ele não consegue fazer essas ligações desse jeito aqui. Então isso aqui não existe, está errado. Pode fazer essa ligação aqui com outros elementos químicos que fazem ligações triplas, que nós chamamos de ligações triplas, ok? Então, isso daqui está errado. O carbono precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação, certo? Para atingir a estabilidade. O carbono faz ligação só com o hidrogênio? Não. Ele pode fazer ligação com oxigênio, com nitrogênio, cloro, enxofre, com outros elementos químicos, mas desde que eles estejam todos estáveis, eles atingem a regra do octeto. Então, para compreender, o hidrogênio faz apenas uma ligação. Por quê? Porque ele só tem um elétron na sua última camada. O carbono, ele faz 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na sua última camada. Se, por exemplo, você desenha uma estrutura orgânica, um composto químico, que o carbono esteja incompleto, então está todo errado o seu composto. É necessário estabilizar o carbono, certo? Então, voltando aqui a nossa aula, nossa estrutura, tá aqui essa que eu desenhei para vocês. Eu posso simplificar essa estrutura aqui, certo? Como é que eu vou simplificar? Em vez da gente ficar escrevendo um monte de hidrogênio desse jeito, já pensou se a estrutura for muito grande, a gente vai se atrapalhar. Então, eu vou reescrever o início aqui, carbono e carbono. Tem quantos hidrogênios aqui? 1, 2, 3. Eu posso simplificar e escrever H3. Esses 3 hidrogênios com essa ligação, tem 4 ligações para esse carbono. Aqui, 1, 2, 3. Tem quantos hidrogênios? 3. Pronto. Esse carbono aqui, ele está com 4 ligações também. Certo? Então, a gente pode observar estruturas, geralmente vem desse jeito aqui, as estruturas. Outra estrutura, outro composto orgânico. CH3, CH2, CH2, CH3. Professora, por que apareceu um CH2? Porque a gente conta as ligações. 1, 2. Esse carbono já estava com 2 ligações. Para se estabilizar, ele precisa de mais quantas? De mais 2 ligações. Então, a gente colocou aqui 2 hidrogênios, correto? Isso é para compreender a característica do átomo de carbono. Então, depois que a gente compreende a característica do átomo de carbono, vamos ver os tipos de ligações que são formadas. São formadas esses tipos de ligações, sempre 4 ligações. Podem ser 4 ligações, chamadas ligações simples, ou pode ser 2 ligações simples e uma ligação dupla, olha aqui, totalizando 4 ligações para o carbono. Pode ser uma ligação simples e uma ligação tripla, totalizando 4 ligações para o carbono. Ou podem ser 2 ligações duplas, totalizando 4 ligações para o carbono. Essa é a estabilidade do carbono, ele precisa formar as suas 4 ligações. E aí o carbono, ele é classificado de acordo a quantos outros átomos de carbono ele está ligado. Então, vamos entender aqui a classificação dos átomos de carbono. Eles são classificados em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que é um carbono primário? É aquele que está ligado diretamente a um outro carbono. Quem é o carbono primário nessa estrutura? Está aqui, ó. Porque de 4 ligações, 3 ele faz com hidrogênio. E uma ligação ele está fazendo aqui, ó, com esse carbono. Portanto, esse aqui é um carbono primário. Tem outro carbono primário aí? Tem. Esse aqui. Esse é um carbono primário. Por quê? De 4 ligações, ele só faz
uma com carbono, que é esse aqui. Ele tem 3 hidrogênios e uma ligação com carbono. Então, esse carbono é primário. Esse aqui também é primário e esse aqui também é primário. Vamos ao carbono secundário. Temos aqui uma estrutura com mais carbonos e vamos classificar. Vamos classificar de um por um. Esse carbono aqui, por exemplo, ele está com as suas 4 ligações, sendo que dessas 4, uma só que ele faz com carbono. Então, esse aqui é um carbono primário. Mas o que é um carbono secundário? É aquele que está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbonos. Portanto, esse e esse são carbonos secundários. Por quê? Porque eles estão ligados somente a estão ligados a 2 átomos de carbonos. Nesse caso, está ligado para cá com um, está ligado para cá com outro, 2. Esse outro está ligado para cá com um, está ligado para cá com outro, 2 átomos de carbono, por isso que ele é secundário. Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 átomos de carbonos. Por exemplo, aqui, ó, fácil de identificar esse aqui. Esse é o carbono terciário. Formou as 4 ligações, mas só 3 que ele está ligado com outros carbonos. Se ele está ligado a 3 outros átomos de carbonos, quer dizer que ele é um carbono terciário. E esses aqui, só para a gente entender: primário, 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 ok? E carbono quaternário são aqueles carbonos que estão ligados diretamente a 4 outros átomos de carbonos. Parece que é a mesma estrutura do anterior, mas não é, porque aqui tem 4 outros carbonos que estão classificando esse aqui como sendo um átomo de carbono quaternário. Então, todo mundo compreendeu? Só para verificar, esse aqui é primário, 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 ok? Vamos para a aplicação. Vamos entender isso aqui através de exercício. Vamos classificar cada átomo de carbono aqui. Vamos analisar esse aqui. Esse carbono está fazendo suas 4 ligações. Todos eles fazem 4 ligações. Esse carbono aqui, vamos classificá-lo. Ele está ligado a quantos outros carbonos? Somente a um outro, que é esse aqui. Então, eu posso dizer que esse carbono aqui é primário, ok? Vamos de um por um. Esse outro aqui, olha só quantos carbonos ele está ligado. 1, 2, 3, 4. Ele está entre 4 átomos de carbonos. Portanto, esse aqui é um carbono quaternário. Vamos analisar esse aqui. Que tipo de carbono ele é? Primário, secundário, terciário, quaternário. Esse aqui é um carbono primário. Esse aqui de cima, ele é um carbono primário. Vamos analisar esse outro carbono aqui. Ele está ligado a quantos outros carbonos? Ele está ligado a 1, 2, 3. Portanto, esse aqui é terciário. Esse carbono aqui, ele é o quê? Esse é um carbono primário, porque ele só está ligado a um único outro átomo de carbono. E esse carbono aqui, ele é o quê? Ele é classificado como sendo um carbono secundário, porque ele está entre 2 átomos de carbonos. Ah, professora, mas todos eles estão fazendo 4 ligações. Todos eles fazem 4 ligações para serem estáveis. Mas o que vai classificar em primário, secundário, terciário e quaternário é a quantos outros carbonos eles estão ligados. Esse aqui está ligado a 2, portanto, ele é um carbono secundário. E esse último aqui é um carbono primário. Compreenderam? Vamos a mais um exemplo, que agora tem uma ligação dupla bem ali. Vamos classificar cada um. Geralmente, os das extremidades, quando tem esse CH3, são carbonos primários, bem fáceis de identificar. Então, esse aqui, primário, primário, primário e primário, ok? Esse outro carbono aqui é um carbono quaternário, ele está ligado a 4 carbonos. Esse outro aqui é um carbono secundário. Esse outro aqui
É um carbono terciário. Professora, e esse aqui? Ele está aqui na pontinha e tem uma ligação dupla. Não importa o tipo de ligação. O que importa é se aqui é carbono. Aqui é carbono? Não. Aqui é carbono? Não. Então, ele está ligado a quantos carbonos? Somente a esse aqui. Portanto, esse carbono é um carbono primário. Deu para entender? Vocês conseguiram compreender o que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Então, essas são as características do átomo de carbono. Primeiro, que ele é tetravalente e ele se classifica em carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos agora assistir a um vídeo sobre a importância do carbono no nosso dia a dia. Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Esse elemento que é fundamental para a vida dos seres vivos, né? Principalmente porque o carbono faz parte da composição dos seres vivos. O carbono também participa do processo de fotossíntese e também é muito importante por participar do efeito estufa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do efeito estufa, que é aquele processo que permite que o nosso planeta viva numa temperatura adequada, né? Então aí a gente já consegue ter uma ideia do quanto que o carbono ele é importante. E como é que ocorre o ciclo? É isso que nós vamos falar agora. O ciclo do carbono ele se inicia com os vegetais e outros seres autótrofos que têm a capacidade de captar o gás carbônico, o CO2, que é a forma inorgânica do carbono. Eles captam esse CO2 e por meio da fotossíntese o transformam em glicose, que é a forma orgânica do carbono, certo? Essa forma orgânica, a glicose, vai servir de alimento para os vegetais, para os seres autotróficos, bem como para os animais que vão se alimentar desses vegetais. Então, esse carbono que foi sintetizado durante a fotossíntese, ele vai ser repassado ao longo da cadeia alimentar, né? Vai chegar um determinado momento que esse ser vivo vai morrer. E quando ele morre, ele precisa ser decomposto. E isso vai ser feito por ação dos fungos e das bactérias. Então, vai decompor aquele ser vivo e vai devolver o carbono para o solo, certo? Então, o carbono, ele volta para a sua forma inorgânica, ele volta para o solo e se ele ficar ali depositado ao longo de milhões de anos, participa da formação dos combustíveis fósseis, que nada mais é do que a gasolina, gás natural, esses produtos que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Então, uma forma de devolver o carbono é essa. A outra forma é a respiração. Então, todos os seres vivos, eles utilizam a respiração como um processo fundamental, né? Então, a gente inala o oxigênio e a gente exala o gás carbônico. A gente libera o gás carbônico para a atmosfera. Então, essas são as duas formas fundamentais de devolver o carbono na sua maneira inorgânica. Então, todos os seres vivos respiram, então, dessa maneira, constitui o ciclo do carbono, que é fundamental para a manutenção da vida do nosso planeta, certo? Então, esse foi o nosso vídeo. Vocês viram aí a importância de se estudar o átomo de carbono e agora nós vamos fazer a nossa dinâmica local interativa. Tá aqui. Essa primeira questão. No composto, tá aqui o composto, a estrutura dele, vocês vão analisar cada átomo de carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário. E aí vocês vão observar aqui o que está pedindo na questão. Ele quer saber as quantidades totais de átomos de carbono, primário, secundário e terciário, respectivamente. Então, você vai analisar e dizer o total de carbonos primário, secundário e terciário. Daqui a pouquinho a gente volta.
Então, gente, voltamos aqui e aí vamos analisar as respostas de vocês. Conseguiram fazer? Tem apenas uma estrutura e vocês têm que analisar carbono por carbono. Vai lá e coloca em cima de cada carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário. Nesse caso, na questão não está pedindo quaternário. E aí depois você conta, tem quantos primários, quantos secundários, quantos terciários e marca a alternativa correta. Vamos analisar as respostas de vocês. Raquel está dizendo que é a letra C. Igor Victor está dizendo que é a letra B. Matheus, letra B. Tássio, letra B. Daniel, letra B. Olha, muito bem, estou gostando da participação de vocês. Vamos ver mais alguns participantes. Matheus, letra B. Muito bem, estão classificando e analisando cada átomo de carbono. Mais uns aqui. Matheus, Nailson, letra B. Marcos, letra B. Monique, letra B. Olha, vocês estão indo muito bem, arrasaram. Vamos analisar agora a nossa resposta. No composto, está aqui a estrutura, aí o que a questão está pedindo? A quantidade total de átomos de carbonos primário, secundário e terciário, respectivamente. Tem que ser nessa ordem. Então, analisando a estrutura, vamos aqui a nossa resposta. O que nós temos aqui? Analisando de um por um. Olha, quem colocou a letra B acertou, vocês foram ótimos. Mas vamos analisar de um por um. Aqui, esse carbono, ele é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado somente a um outro átomo de carbono, por isso que ele é primário. Vamos analisar todos os primários logo. Primário, aqui, primário, deixa eu apagar bem aqui essa setinha. Outro carbono, primário, geralmente os das extremidades são carbonos primários. Esse outro, primário, primário. Relembrando, o que é carbono primário? É um carbono que está ligado a um único outro átomo de carbono. Ah, professora, mas o hidrogênio? O hidrogênio não classifica quanto se é carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O hidrogênio faz parte do composto orgânico, mas não é o hidrogênio que o classifica, é apenas outro átomo de carbono. Ok? Então, nesse caso, tem quantos carbonos primários? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos primários. Coloca aí no cantinho do caderno. Vamos aos carbonos terciários. Aos carbonos secundários. Analisando toda a estrutura, identificamos que esse é secundário. Por quê? Porque ele está entre dois átomos de carbonos. Portanto, tem mais algum outro átomo de carbono secundário? Não. Então, carbonos secundários tem quantos? Somente um carbono secundário. Vamos analisar se tem carbono terciário aí. Tem quantos? Esse aqui é terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Estão conseguindo compreender, visualizar quando ele é primário, secundário, terciário, quaternário? Estão conseguindo visualizar? Olha direitinho, devagarzinho, carbono por carbono na estrutura, que você vai conseguir identificar. Aqui, esse outro carbono terciário também, porque ele está entre esse carbono. Por isso que ele é classificado como terciário. E esse outro aqui é terciário também, porque ele está entre 3 átomos de carbonos. Então, temos quantos carbonos terciários? Carbono terciário, um total de 1, 2, 3. Alternativa correta, letra B. Parabéns, vocês acertaram, compreenderam. Vou completar essa questão. Carbono quaternário. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Carbono quaternário. Tem carbono quaternário nessa questão? Não. E o que a gente faz? 0. Não tem carbono quaternário aí. Compreenderam? Então, aqui nós terminamos a nossa aula. Obrigada pela participação de vocês. E a próxima aula é de atividade para respondermos as nossas questões sobre a classificação dos átomos de carbono. Obrigada a todos e até a próxima.